Aleluia. Glorifica o teu Deus, glorifica o teu Deus. Aleluia, nós estamos aqui por Ele. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Amém? Bom dia, pastor. Tá gravando, Livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, que é o tema da nossa campanha. Hoje, última semana da campanha. Nós vamos encerrar a campanha hoje com fé. Aleluia, com muita fé. Isaías 10, capítulo 10, versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Só o 27, meu amor. Volta lá. Vamos ler a parte B. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Papai querido, eu entrego a minha vida a Ti nesse momento. Eu peço que não seja eu quem fale, mas o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Abre o nosso coração como terra fértil para receber a semente da palavra de Deus. Deixa produzir em nós os frutos necessários, ó Pai querido. Nos ajuda, Senhor. Quebra a nossa incredulidade, tira o nosso orgulho. Quebra a nossa soberba nesse momento, Deus. E que a gente seja agora, Senhor, uma terrinha que vai receber tudo que o Senhor tem para nos dar. Nos ajuda, Senhor, a darmos frutos segundo a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bom, o livro de Isaías, exatamente no versículo tema da nossa campanha, eu acredito, eu não estive aqui todas as quintas-feiras, mas eu acredito que todos que ministraram aqui explicaram, né, tudo que envolvia essa situação e por que o profeta disse isso. Né? A Assíria, o inimigo de Israel, estava sendo usada e foi uma nação escolhida pelo próprio Deus. Vocês me permitem tirar esse vaso daqui, gente? Eu não estou vendo a Nayara, não estou vendo a Di. Me incomoda, eu preciso olhar para vocês. Depois ele é posto ali de novo. A Assíria, então, que era um inimigo, foi uma nação escolhida pela mão do próprio Deus para ofender, machucar, invadir Israel. Como que Deus pode operar dessa maneira? Vocês já se perguntaram isso? Como que Deus escolhe uma nação inimiga para ser usada como castigo para o próprio povo de Deus? Quantas vezes Deus não faz isso na nossa vida? Usa situações, usa pessoas que Deus põe como uma pedra no nosso caminho para trabalhar o nosso coração. Sabia? Tem pessoas que não estão ali mandadas pelo diabo. Tem pessoas te atormentando, cutucando tua vida, incomodando você, mandada por Deus para alinhar, para corrigir, para fazer com que a gente seja moldado à força, para fazer com que a gente vire, a pessoa se transforme naquilo que Deus deseja que a gente se transforme. Porque se tudo estiver bem, se só tiver pessoas legais, boazinhas do nosso lado, a gente não muda. A gente fica essa mesma casca grossa, casca dura para sempre. Mas o Senhor quer ver mudança, o Senhor quer ver crescimento. Então o Senhor permite a Síria aqui dentro de Israel para provar esse povo, para fazer com que eles abandonem aquilo que eles precisavam abandonar, para fazer eles acordarem. Por que a gente precisa esperar a Síria chegar para despertar? A Síria foi o jugo de Israel. Que jugo que hoje tem na nossa vida, né? Mas o interessante, como Deus cuida da gente, até mesmo quando Ele manda esse tipo de coisa acontecer em nós, na nossa vida, é que em meio à situação da Assíria afrontando e castigando Israel e Judá, a Assíria passou do limite. Ela ultrapassou a missão que Deus tinha dado a ela. Ela se tornou uma nação arrogante e intolerável diante de Deus. Ainda que tenha sido escolhida por Deus para castigo de Israel, passou do limite que Deus tinha estabelecido. Sabe o que nós aprendemos com isso? Aleluia! Ainda que Deus envie
Deus sabe o limite deste acontecimento, dessa pessoa, onde ela pode ir, até onde ela não pode mais ir. O Senhor estabelece o limite, como o Senhor estabeleceu para a Síria, e ela passou do limite que Deus tinha dado. Começou a agir como não deveria agir. Começou a usar de uma certa permissão que Deus não tinha dado. E Deus nos dá esse livramento também, porque Ele não nos dá fardo maior do que podemos carregar. Se existe uma pessoa que só pedra de tropeço para nós e está passando do limite daquilo que Deus estabeleceu, Deus vai cuidar disso também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque pessoas em situações difíceis são ferramentas na mão de Deus Glória a Deus. para consertar, para apertar a nossa vida, mudar a gente. Porque tudo que Deus faz é para nos achegar mais a Ele. Preste atenção na situação que você esteja passando. Preste atenção naquilo que a gente está passando. Preste atenção na situação de vida que hoje está a tua vida. É uma situação onde Deus está tentando te dizer: se achegue, abandone aquilo que eu desejo que você abandone, você já sabe, e volta para mim. Olha para mim. Deus está nos chamando nessa noite. A Síria foi ferramenta na mão de Deus para chamar Israel de volta. Por que a gente permite Deus enviar a Síria? Por que a gente não abre os olhos antes? Oh, Senhor, nos ajuda. A Síria era o jugo de Israel. E o que é jugo? Jugo, literalmente, né? Literal, que já foi falado tantas quintas-feiras sobre isso, né? É aquele pedaço de madeira que junta um boi no outro, aqui atrás do pescoço, e faz com que os dois andem de lado a lado, junto. E quem que domina esses bois? É quem está na carroça, quem está atrás deles. Tem um dominador, né? Todo jugo tem alguém por trás. Todo jugo estabelecido sobre a nossa vida tem alguma coisa por trás controlando esse jugo. Aleluia! Glória a Deus. Esse jugo pode trazer sofrimento. Esse jugo pode trazer transtornos na nossa vida. Mas, simbolicamente falando, né, o jugo na forma literal é essa madeira colocada aí atrás das costas do boi. E simbolicamente é uma escravidão. O jugo, para nós, a palavra que Deus está querendo que a gente aprenda é que o jugo que seria tirado era um jugo de escravidão, era um jugo de opressão. É quando a nossa vida está oprimida, você não consegue se levantar, você não consegue se mover, você não consegue dar um passo de fé, porque há um peso, há um controlador por trás, e você não está conseguindo romper as barreiras para se libertar dele. Quem está sob o jugo não tem força. Quem está sob o jugo fica vulnerável. Quem está sob o jugo perde toda força mesmo, toda a capacidade de romper isso. E eu quero falar de 3 jugos mais importantes que hoje podem estar sobre a minha e a tua vida. Jugos, não entenda como um jugo permanente, mas um jugo que vai ser rompido, um jugo que vai ser destruído e despedaçado por causa da unção de Deus. Aleluia! O primeiro jugo é o jugo da opressão maligna, opressão diabólica. Eu não estou falando de possessão diabólica, não estou falando que nós podemos estar aqui e em qualquer momento, né, se manifesta um demônio. Não, eu estou falando de opressão. É quando o inimigo não consegue entrar em você, mas ele usa tudo ao seu redor para te trazer opressão, para te trazer uma carga e um fardo que, se você não souber lidar com tudo isso, você vai cair. Você não vai resistir, você vai querer retroceder. Esse jugo da opressão maligna é uma amarração do diabo na nossa vida. Quer ver um exemplo? Quando pessoas falam palavras malditas, mal espacinho ditas, entenderam? Palavras ditas de forma errada, palavras amaldiçoadas, palavras que é como uma oração contrária na minha e na tua vida. E o diabo usa essas palavras na tua mente para te fazer desestimular,
O diabo fica assim, lembra o que ele te disse? Ou você fica alimentando aquilo, acreditando naquela voz que fica gritando no teu ouvido, que você não pode, que você não consegue, que você não passa de nada, você não passa de lixo. Oh meu Deus, como a gente tem que cuidar até das nossas crianças, gente. Meu filho estava jogando futebol quarta-feira, com o timinho lá do professor. Um amiguinho chegou para ele tinha acabado de jogar bola, o cabelinho dele é compridinho, estava todo bagunçado. O amiguinho chegou e falou assim: João, você está muito feio, seu cabelo está todo bagunçado. E o João é sensível nessa parte, ele começou a chorar. Aí, para ajudar, o amiguinho falou assim: ô João, você não joga bola bem não. Mais um choro do João. E aí ele veio para casa chorando. E como é que faz uma mãe para tirar esse peso do coração de uma criança? Filho, não é isso, você joga bem, filho. Filho, o seu cabelo é lindo, é que você tinha jogado futebol. E até hoje, eu estava até hoje cedo, ministrando no coração dele o amor de Deus, o amor de Jesus, a beleza que ele tem. Trazendo para ele, mostrando para ele, por conta de uma palavrinha de um amiguinho. Mas entrou no coração que é sensível. E aquele coraçãozinho dele ficou amargurado com isso. Só hoje que ele veio melhorar um pouquinho, ele passou a noite toda de carinha triste. Mas isso foi só um amigo. Isso foi só um amigo que ele vê uma vez por semana. E quando é dentro de casa? E quando é um pai dizendo para um filho: você não vai crescer, você é um burro, menino. O que essa criança vai crescer com um jugo de uma palavra maldita, e maldita por um próprio pai, por uma própria mãe. Graças a Deus a gente não vê isso aqui, gente. Mas daqui para fora tem demais. Daqui para fora tem muito. Palavras ditas, palavras amaldiçoadas que fazem com que a gente carregue uma opressão, e o diabo usa isso. O diabo usa palavras, usa pessoas para fazer com que a gente desanime. E é tudo que ele precisa, é que a gente desanime. Ponto, acabou. Desanimou, não vou para o culto. Desanimou, quero nem saber mais de ensaio. Desanimou, o que eu quero saber com oração? Para mim não adianta nada. Basta um desânimo chegar para tudo estacionar. Aleluia. Quer ver outra forma de uma opressão que o diabo usa para oprimir a gente? Culpas de erros que a gente cometeu. Erros até verídicos. Foi um erro mesmo. Mas se você se arrependeu, já deixou na cruz, o Senhor já te disse que já apagou tudo, lançou no mar do esquecimento, mas você ainda carrega aquela culpa. Porque um dia você abandonou. Porque um dia eu fiz isso. Porque um dia eu fiz isso. E o diabo pega aquilo que sabe que está te machucando e ele continua espetando a tua carne. Continua espetando a tua carne. Falando em espinho na carne, eu acredito, eu mesma, só a Manu aqui, que o espinho na carne de Paulo era o demônio, o mensageiro do inimigo, cutucando ele, falando na mente dele: você um dia matava o cristão, você um dia matou, você um dia apedrejou, você mandava perseguir, e agora você está pregando de Cristo, você é um falso profeta, você não é verdadeiro. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo poderia ser isso, porque o passado de Paulo poderia gerar uma culpa muito grande na vida dele, depois que ele se tornou cristão. Amém? Opressão maligna é um dos jugos que nós temos e nós vamos ver despedaçados sobre a nossa vida. Eu ia falar de 3, falei de 1. O segundo, imposição do mundo. A imposição que o mundo tenta enfiar para debaixo da nossa goela. Parâmetros que são bons lá fora, mas não são adequados para o povo de Deus. Mas eles querem pôr de goela abaixo. Se a gente não se cuidar e não vigiar, o parâmetro do mundo, aquilo que o mundo estabelece como bom, bonito, verdadeiro, vai entrar dentro de nós. Se a gente não vigiar, o crente não vai ter mais diferença com o mundano. Se a igreja não vigia, as palavras de um crente começarão a se tornar igual às palavras de uma pessoa mundana. Se o crente não vigiar, a casa de um cristão será como a casa de uma pessoa mundana.
Se a gente não vigiar, porque o mundo quer entrar lá dentro de casa. E ele está tentando, de todas as formas. E terceiro jugo, a vontade humana. A falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio do ser humano. Querer aquilo que faz mal e não gostar daquilo que faz bem. A falta de perdão é um jugo desse. Que você não consegue fazer aquilo que te liberta. Você não consegue, como Paulo disse, o bem que eu desejo, esse eu não faço, mas o mal que eu não desejo, que eu não quero, esse eu faço. A vontade do ser humano, ela pode te engolir. Se você não alimenta o espírito para ele ser mais forte que a tua carne, todas as vontades vão começar a sobressair. Todas as vontades da carne, os desejos da carne, a concupiscência vai começar a brotar. Vai começar a ficar maior do que o desejo do espírito na minha e na tua vida. Não tem mais vontade de orar? Claro que não. A posição para orar é ruim. Você tem que usar teu cérebro, você tem que pôr tua cabeça para pensar. Senão você vai orar o quê? A não ser que você vai orar em línguas. Ah, mas em línguas... Primeiro que eu não sou batizada. É o primeiro. Não vou orar em línguas, não sou batizada. Segundo, cansa a língua. Cansa, seca a boca. Eu não entendo nada, é desanimador. Fica nessa, irmã. Continua nessa levada aí, nessa pegada. Nessa vibe, né? Igual as pessoas falam. Continua nesse ritmo. Que além de não ter um futuro bom, você vai cair na garra do jugo pesado, que é a vontade humana. Você não vai mais conseguir vencer. Você não vai mais conseguir andar segundo a vontade de Deus. Você não vai mais conseguir andar segundo o sonho de Deus para a tua vida. E nós precisamos agradar a Deus. Você entende que você precisa agradar a Deus? Amém. Jugo da opressão maligna, um jugo que o mundo põe em nós e um jugo da nossa própria vontade. 3 jugos poderosos, mas todos eles podem ser destruídos, despedaçados por causa da unção. Aleluia. Sabe a consequência de você alimentar esses jugos, de você permitir esses jugos operar e imperar na tua vida? Consequência: você se torna uma pessoa viva, morta. Um vivo morto. Um vivo na carne, morto no espírito. Você se torna uma pessoa com espírito de rejeição. Uma pessoa que leva palavras e culpas lá do passado. 1900 e bolinha. Eu estou lembrando e alimentando até hoje na minha vida. Você se torna uma pessoa pesada. Uma pessoa que se sente rejeitada. Você não sente mais valor em nada. Você sente que você não é mais nada. Quem permite esses julgos operarem na vida é uma pessoa que se sente fracassada. É uma pessoa que se sente sem forças. Uma pessoa que deixa a carne dominar todos os dias, o tempo todo. Irmãos, é normal você estar no jejum. Jejum total. Eu bebi só água hoje o dia inteiro. Quando chega 7, 8 horas da noite, o seu estômago está doendo, você está varado de fome. Aí você vê um pedacinho de bolo. Você, ai, não aguento, vou comer esse bolo. Comeu. Não vou dizer que é pecado. Você faz um propósito, mantenha o teu propósito, seja forte. Mas isso acontece. Esse tipo de desejo é normal. E deixa eu dividir algo então que aqui que eu já estou falando de jejum. Eu estou no jejum há 21 dias. Não, vai fazer 21 dias no domingo. No primeiro dia do jejum, eu contei para terminar no dia 19, antes do congresso. Eu retrocedi a data do calendário, falei, vou começar dia tal, porque no dia 19 eu quero poder comer. E no dia 19 eu já venho para o congresso, já entreguei meu jejum e força, né? O corpo vai estar vigoroso, cheio de alimento. Mas eu não quis começar no dia em que Deus tinha falado para mim começar. No dia seguinte, o Espírito Santo falou, então começa hoje. Eu falei, não, mas aí já vai ter passado o congresso? Vai ter passado o dia 19 do congresso? Sábado já vai ter ido? Aí o Senhor falou assim, termina depois do domingo. Ai, Senhor, estou tentando fugir e o Senhor não deixa. Foi algo bem forte mesmo dentro do meu espírito. E eu estou nessa luta do jejum. Eu estou fazendo o jejum de Daniel, comendo só verduras e frutas e legumes, né? O almoço você não come arroz, você não come carne, você não come o feijão,
Você pega a saladinha e faz um prato e glória a Jesus. Mas, deu 2 semanas do jejum e eu fiz uma jantinha bem gostosa. E aquele cheiro me incomodou. Ai, meu Deus do céu, que vontade de comer essa comida. O que eu fiz? E eu estava com enxaqueca nesse dia. E a enxaqueca, se eu não trato dela, ela me desanima até no jejum. E eu falei, vou jantar. Vou fazer um prato de comida que eu não estou aguentando. Fiz um prato e comi. Me senti culpada? Me senti. Mas não achei que fosse uma coisa terrível. Pedi perdão para Deus, falei, Senhor, não consegui. Mas estou de pé de novo. Amanhã eu estou firme de novo e vou cumprir os meus 21 dias em nome de Jesus. Foi uma fraqueza que eu comi um prato, mas eu voltei imediatamente. É você entender que não é o tombo que vai te manter lá embaixo. É o tombo que vai fazer você, opa, pera lá, eu caí. Eu entendi que eu preciso me levantar de novo e continuar a peleja. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Luciano Subirá falou assim, meu jejum, minhas regras. Não me condene por conta da janta que eu comi, irmãos. Meu jejum, minhas regras. Pedi perdão e continuei. Estou firme ainda em nome de Jesus. Agora é só domingo, em nome de Jesus. Domingo à noite tem churrascaria, gente? Tem não, né? Meu marido vai perder essa chance de me levar para a churrascaria. Glória a Deus. Só imprudente. Só imprudente, pastor? Mas não vai sair daqui abençoado já, né? À noite já, né? Deixa para segunda. Amém. Agora nós falamos de uma opressão, que é um jugo. Nós falamos do mundo que nos põe jugo. E nós falamos da vontade do ser humano que também nos põe um jugo. Agora, quem tem o jugo quebrado? Quem é, Manu? Faça essa pergunta. Quem é, Manu, que pode ter esses jugos destruídos na vida? Hoje eu identifiquei que eu tenho o jugo da vontade humana. Aqui, ó. A minha carne está gritando alto, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho jejuado, não tenho orado, não tenho buscado a Deus, não tenho nem tentado mudar a minha vida, não tenho buscado santificação, não tenho buscado crescimento, não tenho desejo nenhum de crescer na obra, não tenho desejo nenhum de fazer a obra. Que jugo pesado nas tuas costas, irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, se um dia nós estivermos nessa situação. Mas tem uma pessoa, e tem uma característica em Isaías 10:20, só voltar um pouquinho lá, por gentileza, que nós vamos entender quem são aqueles em que o jugo é quebrado pela unção. O jugo é quebrado pela unção. Isaías 10:20. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel. Quem é os resíduos? O que é um resíduo? De um balde que você acabou de passar pano na sua casa? A mulher vai saber. Você acabou de passar pano depois daquela tempestade de vento que deu aí. Você passou um paninho e aquele balde está bem sujinha, né? Aquela água está turva já. Aí você joga a água de fora. O que fica no fundo do balde? Sujeira. Fica terra. Fica o resíduo. O que é o resíduo então? Resíduo é o que sobra, né? Resíduo é aquela pouca coisa que fica lá no fundo. O resto. O que permanece. O que resistiu, o que permaneceu grudadinho no fundo do balde. Esse é o resíduo do balde, amém? Amém. Aqui está falando dos resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó. O que vai acontecer com esse povo? Que é o resíduo, que é o que permaneceu. Esse povo que ficou firme, esse povo que passou tribulação, que passou, mas se manteve fiel, se preservou, manteve a sua fé, se manteve firme na palavra. Veio tempestade, não caiu a casa. Veio vento forte, não destruiu a casa. Veio o que veio sobre a minha casa e eu não fui destruída. Porque eu sou forte? Não. Porque eu me mantive em pé com Jesus. Eu usei a palavra de Deus como o meu alicerce, como a minha rocha. Eu alimentei a minha fé na palavra. Eu fui para o culto, eu não desisti. Veio a tempestade e eu não caí. Esse são o povo resíduo. Esse é o povo que prevalece. Esse é o povo que não desiste. Esses são os resíduos de Israel. E os escapados da casa de Jacó. Sabe o que acontecerá com esse povo? Nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Aleluia! Não serão mais ofendidos
ofendidos pela Síria. Mas se tiver uma mão que pode me ofender, é a mão de Deus. Glória a Deus. Se tiver uma mão que pode me oprimir a partir de hoje, é a mão de Deus. Para quê? Para minha destruição? Não, para o meu crescimento. Aleluia. Porque eu entendo que o deserto é um processo que acaba, mas é um processo que Deus permite para um propósito, uma função. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ser resíduo de Israel. Nós temos que ser como esse povo foi. E a palavra diz que eles se estribariam no Senhor. Se tinha alguém agora que teria poder sobre eles para fazer o que queria com esse povo, era a mão de Deus, não mais a mão da Assíria. Por mais poderosa que a Assíria fosse. Louvado seja o nome do Senhor. Abner, põe Salmos 126, versículo 5, por favor. Aleluia. Tem resíduos aqui nessa noite. Aleluia. Tem resíduos aqui, aleluia. A igreja do Senhor hoje, se o Senhor vir, só sobe o resíduo. A água fica toda aqui embaixo, só sobe o pozinho que ficou lá no fundo do balde. Porque a igreja do Senhor hoje, ela está muito miscigenada, né? Tem muita coisa misturada no Evangelho. Quem vive o Evangelho verdadeiro é o resíduo, é aquele que permanece, é aquele que fica fiel. Olha o que Salmo 126 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aleluia. Sabe quem é resíduo? É aquele que consegue ir plantando a sua semente, ainda que em lágrimas. Mas eu vou plantando a minha semente, eu vou dando passos de fé e regando a minha vida na palavra de Deus, com palavras de fé, com a palavra de Deus firme no meu coração, firme em Jesus. Semeia em lágrimas, mas semeiam, porque as lágrimas não são impedimento para a semeadura. Aleluia! Lágrimas não são impedimento para você plantar. Lágrimas não são impedimento para o teu crescimento. Lágrimas são fonte de vitamina para o teu espírito, para a tua alma, para você crescer, para você ser forte, para Deus alimentar o teu espírito com aquilo que Ele precisa pôr para dentro. Lágrimas são maravilhosas sementes, irmãos. Ainda que você esteja plantando com lágrimas. Aleluia. Os que não desistem são aqueles que estão contra a correnteza do rio. É fácil? Não é fácil subir a correnteza de um rio. Você já tentou? De um riachinho que molha só na sua canela, é difícil subir? Você imagina um rio grande. A força da água é a força do jugo na minha e na tua vida. O jugo vem com toda a força, seja ele qual for dos três aqui que nós falamos hoje. Seja ele qual for, o jugo vem com toda a força contra você. Mas se você é daquele que está remando contra a correnteza, você é daqueles que não desistem. Põe o versículo 6, Abner, por favor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Sem dúvida. Aleluia, gente. Sem dúvida. Com alegria. O Senhor nem precisava ter colocado essa palavra aí, ó, sem dúvida. Porque eu já sei. Porque se Ele escreveu é porque vai acontecer. Se Ele profetizou é porque essa profecia se cumprirá. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos. Aleluia. As suas lágrimas estão sendo usadas para regar a semente que Deus tem dado nas tuas mãos. Esse jugo não vai te parar. Ainda que você esteja chorando, plantando a tua semente e andando, cultivando a tua família, a tua casa, querendo ser uma mulher vitoriosa, uma mulher sábia, querendo ser um homem que edifica a casa, sabe, um sacerdote no lar. Tem dores, mas as dores não vão te parar. Aleluia. Se você for um resíduo de Israel. Se você for um resíduo de Israel. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o que quebra o jugo? Quem tem o jugo quebrado é aquele que permanece, são os resíduos. Amém? Nós entendemos, nós sabemos que se a gente chora
o choro não impede. Aleluia. Agora, o que quebra o jugo? A unção? A unção. O que quebra o jugo é a unção de Deus. O pastor Hernani Santos, eu falo muito dele porque eu gosto muito dele, aprendo muito com ele. Hernani Santos, um dia perguntado, o que é unção para o Senhor? Ele respondeu assim: unção para mim é o que Deus faz quando Ele me aprova. Unção para mim é o que Deus derrama sobre a minha vida quando Ele está olhando para mim e tem sorriso no rosto de Deus. Unção é o que Deus vai derramar na minha e na tua vida, quando nós agradamos o coração de Deus. Mas o que agrada o coração de Deus? O que Deus aprova? O que dá sorriso no coração de Deus? O que semeia, mesmo que em lágrimas. Nós acabamos de ler. O que semeia, mesmo que em lágrimas, este alegra o coração de Deus. O que guarda a palavra e obedece a palavra e tem amor nos seus mandamentos, esse agrada o coração de Deus. Quem crê, mesmo que não está vendo nada, mesmo que diante de você tem um buraco assim, ó, negro, mas você dá passos de fé, porque você crê, você agrada o coração de Deus. Aleluia, sim. Quem mais agrada o coração de Deus? Quem se limpa de toda ira, quem se limpa de toda dissensão, divisão, quem não faz acepção de pessoas, quem não julga os outros, quem guarda a sua língua do mal. Todas essas pessoas, todas essas características agradam o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, a unção do Senhor vai ser despejada sobre nós. E todo jugo que antes nos oprimia, nos trazia sofrimento, nos trazia dores, será quebrado no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Vamos finalizar com Mateus 11, por favor. Abner. Mateus 11, 28. Aleluia. Sabe o que Jesus está querendo nessa noite? Que a gente pega todo esse jugo que está sobre nossas costas, nos fazendo caminhar encurvados, né? Como aquela mulher que há anos andava encurvada. Olha o jugo que Satanás tinha colocado nela. A Bíblia diz que era uma doença, 18 anos, pastor Pedro? 18 anos encurvada por um espírito maligno, uma enfermidade maligna. Tem enfermidades que é Satanás que coloca, irmãos. Essa mulher andava, ó, a Bíblia diz encurvada. Como era a vida dessa mulher? Que jugo pesado que ela carregava. Mas olha a promessa e olha o desejo de Deus para nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Oprimido de jugo. Oprimido daquilo que não é mais para oprimir. O Senhor está falando, vinde a mim, você está cansado, esse jugo te cansa, esse jugo te oprime, te traz sofrimento, e eu vos aliviarei. É a promessa, tem alívio em Cristo. Pode passar, meu amor. Tomai sobre vós o meu jugo. Troca o jugo, irmão. Não é para andar pensando naquilo que te oprime. Não é para andar pensando nas culpas, nas coisas do passado. Não é para andar preso lá em 1982. Em nome de Jesus, troca de jugo. Fala, Senhor, eu te dou o meu, essa carga pesada, me dá o teu, porque Ele diz, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glorifica Jesus. O fardo dele é leve. O fardo dele é suave. Nós não precisamos carregar o jugo dessa opressão maligna, dessas palavras que tentaram te derrubar. Você não precisa carregar o jugo. Aleluia, Deus. Quinta-feira foi-me colocado um jugo de palavras malditas na minha vida. Eu chorei, na hora eu chorei, porque foi duro ouvir. Mas passados 5 minutos, eu comecei
comecei a orar. Eu não vou carregar esse peso, Senhor. Todas essas palavras malditas que disseram contra a minha vida, agora é tua responsabilidade. Pega isso aí, pega para o Senhor, que eu não vou carregar, porque eu não dou conta. Eu não dou conta, senão eu vou começar a julgar, senão eu vou começar a falar, igual os discípulos falam, quer que a gente manda descer fogo do céu? Vou começar a orar pedindo fogo do céu sobre a vida do ser humano? Não posso. Então eu falei, Senhor, tudo teu. Na minha mente eu já tirei, já estou liberta desse fardo, desse jugo, essa palavra maldita não vai oprimir a minha vida, não vai oprimir. E em 5 minutos eu estava liberta, Mari. 5 minutos o Senhor operou em mim. Chorei, mas estava de pé. Alguns minutinhos depois, se levanta em Cristo Jesus, entrega teu fardo para Jesus Cristo. O fardo dele é suave, troca, fala, Senhor, vamos trocar, porque eu sei que o Senhor aguenta tudo, mas eu não aguento quase nada. Por favor, pega o meu, dá o seu para mim. E o fardo dele é leve sobre a nossa vida. E toda a unção, todo o poder de Deus, toda a presença do Senhor, o Espírito Santo com a sua Shekinah, o Espírito Santo com a sua gloriosa presença, vai quebrar e despedaçar todo o mal que quer operar e quer fazer com que a gente ande assim, olhando para o chão. Todo jugo seja quebrado agora, em nome de Jesus. Todo peso, todo fardo, opressão agora, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Ora por você, só você sabe o jugo que você tem passado, só você sabe o peso que Satanás tem colocado na tua vida, palavras de maldição. Talvez teu pai te feriu lá quando você era criança, na tua infância, e até hoje você carrega esse fardo. Talvez alguém te falou uma palavra lá quando você era adolescente, e você tem carregado esse fardo, esse peso, que não é teu, não é teu, não é teu. Entenda nessa noite, esse fardo não é teu. O jugo agora será quebrado, o jugo agora em nome de Jesus. Vai passando em revista a tua igreja, Senhor, vai curando o teu povo, Senhor, vai curando a tua filha, vai curando o teu filho, papai querido, que hoje anda com esse jugo pesado, com esse fardo, com essa lembrança, Senhor. Aleluia! Vai passando em revista a tua igreja, vai passando em revista a tua igreja, vai libertando, Senhor, quem está preso nesse jugo, vai libertando e quebrando todo jugo maligno. Em nome de Jesus, nós encerramos essa campanha com essa palavra, que o Senhor quebrará todo jugo, no poder da unção, no poder da tua presença, no poder da tua palavra, que é poderosa, que é espiritual, que é poderosa, em nome de Jesus. Usa as armas que você tem, meu irmão. As suas armas são espirituais. Entrega ao Senhor em oração. Você quer uma arma, uma espada mais potente? Você quer uma espada mais aguçada, mais afiada do que a tua oração? Segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, todo jugo agora seja quebrado, seja despedaçado pelo poder da unção de Deus que opera em nós agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém, e glória a Deus, aleluia. E as palmas louvam o nome do Senhor, mais alto do que é para Ele, mais alto, mais forte. Glória a Deus, mistura com aleluia, mistura com grandioso, poderoso, aleluia, continua. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus vai quebrar o jugo, Deus vai despedaçar todo o jugo, pelo poder da unção dEle, pelo poder dEle, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém, amém.